Existem algumas perguntas que sempre são feitas aos advogados e para facilitar a vida de vocês, hoje eu vou elencar as 10 mais faladas. A primeira delas é: quanto tempo demora o meu processo? Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre isso e a resposta é: depende. O processo ele tem uma série de fases, ele tem um momento em que se apresenta a petição inicial, ele tem audiências, ele tem a decisão do juiz, ele tem recurso, então pode ser que ele seja rápido, ou seja, logo no início se faz um acordo, acabou o processo em uma semana, um mês, pode ser que demore muito mais, a depender de eventuais recursos. Então, para o advogado te dizer quanto tempo vai demorar o processo, realmente depende muito das circunstâncias, e isso vale para todo tipo de processo. É muito difícil precisar uma data exata. A segunda pergunta que se tem é: a causa é ganha? Não existe esse negócio de causa ganha. O advogado que chega e fala, fique tranquilo, essa causa é ganha, ele está cometendo um risco muito grande. Porque o correto é pedir aquilo que se tem direito, ou aquilo que aparentemente se tem direito. Mas no curso do processo várias coisas vão acontecer. Tudo vai depender de provas, de depoimentos. Então o juiz vai ouvir uma testemunha, vai ouvir a outra, vai analisar um documento. Então às vezes a pessoa tem um bom direito, mas não tem uma boa prova. Então no curso do processo tudo pode sofrer variações e consequências disso. Portanto, dizer a causa é ganha é muito difícil. O que se pode assegurar é: o advogado só vai ajuizar uma ação a seu favor se tiver uma boa expectativa de êxito. A terceira pergunta é: o advogado pode defender os dois lados ao mesmo tempo? Em regra, não. O advogado não pode defender o autor e o réu simultaneamente, exceto nas hipóteses em que houver um acordo. Então, se as partes já ajuizam a ação para ser homologado um acordo, isso acontece muito em direito de família, por exemplo. Você tem ali um divórcio consensual, uma ação de alimentos consensual, uma regulamentação de visitas consensual, até mesmo nas ações trabalhistas, em que o empregado e o empregador já ajuizam a ação pedindo uma homologação de acordo. Nesse caso, o advogado pode representar os dois, mas iniciou qualquer tipo de atrito, de conflito, aí não. Aí cada um vai ter que se valer do seu próprio advogado. A terceira pergunta é: o que é concluso? Concluso é um andamento que aparece no processo com muita frequência. Então você deu início à sua ação, vai acessar ali o site do tribunal, vai ter uma série de andamentos. Sempre aparece a palavra ali, concluso ao juiz, concluso ao relator. Isso nada mais é do que a menção: o processo está na mesa do juiz. Então, sempre vai ter muito tipo de andamento no processo, mas os mais relevantes, o advogado vai te avisar. Outros que são menos relevantes, pode ser que ele não te comunique. E um dos que provavelmente ele não vai te comunicar é esse, porque toda semana vai aparecer ali, concluso, concluso. Então ele não vai precisar toda hora de falar, o processo foi para a mesa do juiz. E toda vez que tem um ato novo, junta um documento, apresenta uma petição, faz uma manifestação, aquilo ali vai para a mesa do juiz. E é o que quer dizer a palavra concluso, no gabinete do juiz. A terceira pergunta é: doutor, alguma novidade no meu processo? Essa é a pergunta que o advogado ouve todo dia. E aqui é interessante ponderar o seguinte: do jeito que eu falei na hipótese do concluso, o processo realmente tem várias etapas. E aqui no escritório, por exemplo, a gente tem o hábito de cadastrar o processo em um sistema automático que manda ao cliente notificações dizendo que houve algum tipo de andamento. Isso também se faz pelo site do próprio tribunal, chama push. Então, toda vez que tem um andamento novo, o cliente vai receber ali um e-mail dizendo: hoje mudou tal circunstância. Agora imagine você um advogado com 1000 processos em andamento e toda semana 300 a 400 processos vão ter algum tipo de andamento. E imagine o cliente a cada andamento perguntando alguma novidade, como está o meu processo. Às vezes fica inviável para o advogado responder tudo aquilo, porque a demanda fica muito alta. Então é interessante o seguinte: você vai receber o andamento dos processos, você vai ter ciência de que ele está em movimentação,
mas nem tudo ali é relevante para você como parte. São andamentos para prova pericial, para outra parte, para o próprio juiz, para a secretaria. Então o processo ali está em andamento, mas quando for algo importante, seu advogado vai te avisar. O que é importante? O comparecimento a uma audiência, a designação de uma testemunha, a solicitação de apresentação de algum documento, o recebimento de valores ao final do processo. Então, nos fatores relevantes, você vai ser avisado. O que não for tão relevante, nem sempre. A outra pergunta é, o advogado cobra 20%? Isso o pessoal pensa que é uma questão generalizada. Todos os casos vai ser 20% do proveito econômico da causa ao final do processo. Mas isso não é assim. Primeiro que é uma variação, inclusive previsto pela tabela da OAB, de valores que podem chegar a 30%, ou dependendo da situação até mais. E nem sempre o que você vai cobrar no processo é um percentual ao final. Pode ser cobrado um valor de início, pode ser cobrado um valor fixo no final. Então, 20% ao final não é uma questão generalizada. Isso vai ser discutido caso a caso, a depender do seu processo. A outra pergunta é, quanto eu vou receber? Também é uma resposta relativa. Nem sempre o que se pede na petição inicial é o que se vai receber ao final. E há casos, inclusive, que sequer há necessidade de fazer a apuração específica do valor no início. Então, quanto vai receber vai depender muito de tudo que for ganho no processo e for apurado. Por exemplo, se faz uma ação trabalhista em que se pede as verbas rescisórias, as horas extras e os intervalos. E ali logo no início faz toda a conta. Mas no curso do processo tem atualização monetária, tem a questão dele, uma dessas verbas aqui ele não recebeu, e ao final de 1 ano, 2 anos de tramitação vai ser feito todo o cálculo de novo, e ali sim vai se ter uma ideia de quanto vai receber. Então a gente começa a ação tendo mais ou menos uma base, mas quanto eu vou receber ao final depende de tudo isso. Outra pergunta é, se eu perder a causa, eu posso ajuizar a mesma causa novamente? Não, se a causa for idêntica, não se pode tentar várias vezes a mesma coisa. Isso se chama coisa julgada. Se o processo estiver em curso, então pior ainda, chama litispendência. Você tem uma oportunidade sobre um determinado assunto de apresentar aquilo. Se sentir insatisfeito, você pode recorrer algumas vezes, mas não pode arquivar o processo e depois de julgado, sentenciado, ajuizar novamente. Exceto se não houve decisão, se foi arquivado por algum motivo, julgado sem a resolução do mérito em si, e sim por alguma questão incidental, falou, não, aqui não é o local correto, coisas do gênero. Mas a rigor, se julgar o mérito e disser que perdeu, você não pode fazer isso numa nova oportunidade. Outra pergunta que vem é, isso gera dano moral? Há uma cultura de que todo e qualquer processo gera dano moral. E não é o caso. Dano moral é um fator muito específico. Você tem que demonstrar que sua honra foi abalada, que você sofreu uma consequência que afetou a sua moral. Então, há situações em que as ações são puramente por dano moral. Por exemplo, seu nome foi negativado indevidamente, foi lançado no SPC e no Serasa. Tradicionalmente, os tribunais vêm entendendo que isso gera dano moral. Mas não se pode generalizar. Tem gente que tem aquele hábito de achar que pelo mero fato de ter um aborrecimento e ter ajuizado um processo já é suficiente para receber dano moral. Mas não é assim. O dano moral vai ser também analisado pelo seu advogado, primeiramente, e só vai ser pedido se realmente aquela natureza de ação envolver pedido de dano moral. Às vezes é uma mera quebra de contrato, um desentendimento que gera um prejuízo, gera uma indenização, mas não de natureza moral. E por último, tem a pergunta, dá para mudar os pedidos no meio do processo? Depende. O ideal é que quando você acionar o seu advogado, você já exponha para ele detalhadamente tudo o que aconteceu e ele já vai te mostrar ali tudo que vai ser pedido. Então, até um determinado patamar, ainda é possível apresentar uma emenda à petição inicial e acrescentar alguma coisa. Mas há momentos que não dá mais. Às vezes o juiz já sentenciou, já está em fase recursal e ali não vai ter como mudar o pedido na ação.
e é até bom evitar que se tenha emendas no processo. Então, fez o pedido, participou de uma reunião com seu advogado e mostrou a ele ali qual é a sua pretensão, é aquilo que vai estar no processo e, excepcionalmente, vai ser colocado alguma coisa a mais. São essas, então, as 10 principais dúvidas que são levadas aos advogados. Espero facilitar a sua vida hoje, quando tiver a oportunidade de ter em trâmite sua ação perante o Poder Judiciário.